Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iniciamos a 11ª quinzena. Então, essa é a primeira aula da 11ª quinzena. Espero que todos estejam bem e vamos iniciar. Então, pessoal, essa, como eu já disse, é a primeira aula da 11ª quinzena. Meu nome é professora Natália e nós estamos agora, então, iniciando a nossa aula. Vamos lá? Vamos iniciar, pessoal, hoje com a leitura O Sanduíche da Maricota. Observem a capa desse livro. O que vocês acham que essa história conta? Observem aí, nós temos aí uma galinha, que acredito que seja a Dona Maricota, né? E ela está segurando um sanduíche. Olha que interessante o sanduíche que ela está comendo, gente. Olha o que tem no meio do pão dela. Ó, quem escreveu essa história foi Avelino Guedes, tá? E esse livro foi publicado pela Editora Moderna. Vamos conhecer a história? Vamos descobrir sobre o que ela fala? Então, vamos lá, ó. A galinha Maricota preparou um sanduíche. Pão, milho, quirela e ovo. Mas quando ia comer, a campainha tocou. Era o bode Serafim, que achou o sanduíche e exclamou: Vixe, falta aí um capim. Aí chegou Kim, o gato, cumprimentou a galinha e, vendo seu sanduíche, palpitou: falta uma sardinha. João, o cão, também veio com seu jeito de bom moço e, educado, sugeriu: coloquem nele um bom osso. Sempre zumbindo e agitada, chegou a abelha Isabel. Olhou o esquisito recheio. Melhor se pusesse mel. Da janela, ouvindo o papo muito metido e bacana, falou convencido o macaco: claro que falta banana. Banana, sardinha, mel? Era o rato Aleixo. Milho, osso, capim. Vocês esqueceram o queijo. A brincadeira acabou quando a raposa Celina olhou bem para Maricota e falou: falta galinha. Maricota ficou brava. Fora daqui, minha gente. Jogou fora o sanduíche e começou novamente. Pão, milho, quirera e ovo, como era para ter sido. Quem quiser que faça o seu, com o recheio preferido. E aí, gostaram da história? Eu achei muito legal, porque essa história tem muitas rimas, vocês perceberam? Eu achei essa história muito interessante. Por que será que a professora trouxe hoje uma história sobre alimento, sobre um sanduíche? Vamos descobrir sobre o que fala a nossa aula hoje? Mas antes da gente começar, nós vamos relembrar aqui o nosso calendário, né? Então, nós estamos no mês de setembro de 2020 e vamos falar os números, né? Vamos fazer a leitura dos números para a gente marcar o dia de hoje, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem. E quem lembra qual é o dia de hoje, gente? Hoje é dia 20 e
3. Muito bem. Então, ontem foi dia 22, terça-feira. Hoje é dia 23, quarta-feira. E amanhã, dia 24, quinta-feira. Certo? Então, vamos dar sequência aqui, olha. Então, aqui nós temos um novo cronograma, porque nós estamos iniciando uma nova quinzena, né, hoje. Então, nós estamos aqui no primeiro dia, olha lá. Nós vamos fazer 2 atividades. Uma atividade é no livro Ler e Escrever, que é a atividade de língua portuguesa, tá? Nós vamos iniciar por ela hoje, tá bom? Então, nós vamos precisar do livro Ler e Escrever para realizar essas atividades, tá? E depois, nós vamos fazer uma atividade complementar, uma atividade padronizada, que vai ser na folhinha, lá no bloquinho que a gente retira na escola ou pega pelo Demandanet. Combinado? Então, uma atividade vai ser no livro Ler e Escrever e outra atividade no bloco de atividades complementares. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos iniciar, como eu já havia dito, pela atividade de língua portuguesa. Então, eu vou pedir para que vocês vão a um local calmo, tranquilo, peguem o material de vocês, peguem o ler e escrever e também já peguem a atividade número 1 de língua de matemática, né? Atividade complementar, a primeira de matemática, que tem aí no bloquinho, para a gente já começar a realizar nossas atividades, tá bom? Lavem bem as mãos, sentem-se em um local mais calmo para a gente começar, combinado? Olha lá, essa é a nossa atividade de língua portuguesa, tá? Então, vocês vão abrir o livro Ler e Escrever de vocês, que é esse livro aqui, olha, laranjinha, tá vendo? Vocês vão pegar o livro Ler e Escrever, vocês vão abrir na página 127 e lá estará o texto que nós vamos ler hoje. Então, o texto se chama Pastel de Forno da Bruxa e quem escreveu foi Luiz Antônio Aguiar. Então, agora, pessoal, eu vou pedir para vocês que vocês prestem bastante atenção nesse texto, para a gente ver se vocês conhecem algum texto parecido com esse. Então, prestem atenção nas palavras, prestem atenção no que é colocado nesse texto, tá bom? Que depois a gente vai conversar sobre ele. E aí? O texto se chama Pastel de Forno da Bruxa. O que vocês acham que conta esse texto? Sobre o que ele fala? O que traz esse texto para gente? Será que é um texto de uma história? Será que esse texto é um poema? Será que esse texto é uma receita? O que será que é esse texto, hein, pessoal? Imaginem aí pelo título, pelo nome, né, do texto, o que será que ele fala? Olha só, hein? Vamos fazer a leitura para a gente conhecer? E aí vocês já vão pensando se vocês conhecem algum tipo de texto que tenha a ver com esse texto que nós vamos ler agora, tá bom? Então vamos lá. Essa receita é das mais fáceis que existem. Você vai ver. A primeira recomendação e a mais importante: verifique se sua vassoura voadora está em boas condições de uso, ou seja, se está bem acordada, em forma e bem disposta na noite em que for fazer o pastel. Deixe-a à mão. Vamos então à massa. Ponha uma tigela rezada para ter boa vontade, 2 dedos de óleo de baba de vampiro da Babilônia, 3 colheres de farinha de osso de múmia desperta, uma pitada de sal marinho do Triângulo das Bermudas e 2 canecas de água do rio que passa no cemitério. Olha só, gente, essa receita. Misture até ganhar consistência. Depois, use um feitiço de transferência para mandá-la para o deserto do Saara, onde deve ser deixada para descansar.
em temperatura ambiente, por 2 giradas de ampulheta. Agora, para o recheio, escolhemos uma mistura leve, mas com um toque exótico. A base é de carne de alma penada moída, temperada com pimenta de corvo, que só sabe dizer nunca mais. Um pouco de creme de leite de mula de 3 cabeças e uma pitada de luar do lado escuro da lua. Pegue um ovo de 100 anos, ovo de frifo, que passa 100 anos enterrado antes de ser servido. Olha só, hein, gente? Descarte a clara e a gema e use apenas aquele caldinho negro aromático. Agora, o ingrediente exótico, uma porção de cenoura ralada, para dar aquele toque humano, tão na moda. Mas não ponha demais, para não pesar no estômago. Misture tudo e está pronto o recheio. Finalmente, traga a massa de volta. Unte uma forma com manteiga toda poderosa, cubra-a com a massa, ponha o recheio e mais uma camada de massa por cima, para fechar. Leve ao forno e já pegue logo sua vassoura voadora. Como dissemos, essa receita é muito fácil. Nem cria tentáculos dentro do forno, nem faz desaparecer as verrugas de estimação do rosto da bruxa, como tantas outras. Só que, quando fica pronto o pastel, ele passa voando, escancarando a porta do forno e sai voando a toda. Gente, olha que receita maluca! Meu Deus do céu! É uma torta, um pastel de forno muito maluco. Vocês estão acostumados com esses ingredientes aí? Alguém usa esses ingredientes para fazer alguma comida em casa, gente? Tirando a parte da cenoura, né? Que é a parte mais normal dessa receita, né? De novo, quem escreveu essa história, né? Foi Luiz Antônio Aguiar. E essa história, pessoal, ela foi retirada de um livro chamado Bruxa, Beijos e Outros Encantos. E foi feito pela editora Biruta. E aí, pessoal, vocês gostaram desse texto? O que é esse texto? Quem sabe? Quem já descobriu? É uma receita, né? Para que a gente usa receita, pessoal? Aonde que a gente usa receita? Na cozinha, né? Para fazer comida, não é verdade? Então, essa receita é uma receita muito maluca de uma bruxa. E vocês acharam que? Será que é gostoso esse pastel dessa bruxa? Então, agora, o desafio é você conseguir recontar essa receita, esse texto, para alguém aí na casa de vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir, hein? Então, essa foi a nossa atividade de língua portuguesa. Esse texto maluco, essa receita maluca da bruxa de pastel de forno. Muito bem, vamos para a próxima atividade agora, que é uma atividade de matemática. Então, olha só que interessante. Nós vamos conversar hoje sobre alimentação saudável. E aí, eu trouxe para vocês esse quadro. Observem esse quadro. Esse quadro se chama Vertumnus e ele foi pintado, né? Ele foi feito em 1591, faz bastante tempo. Mas eu quero que vocês observem nesse quadro o que tem de diferente nele. Olhem só cada detalhe. Alguém aí já conhecia esse quadro? Alguém já viu na aula de artes, com a professora de artes de vocês? É um quadro bem interessante, né, pessoal? Porque a pessoa, né, o homem que está pintado aí, ele está todo montado através de alimentos. Vocês conseguem reconhecer algum dos alimentos que tem aí nessa pintura? Ó, vamos ver. Tem cenoura, tem cebola, tem uva, tem mamão, tem figo, tem cereja, tem milho. Olha, tem muita coisa.
Olha que interessante, gente. Então, olha, quem fez essa pintura foi Giuseppe Arcimboldo. E ele foi um pintor italiano. Suas obras principais incluem a série As Quatro Estações, onde usou pela primeira vez imagens da natureza, tais como frutas, verduras e flores, para compor fisionomias humanas. Então, olha que interessante. Ele fez uma pessoa, né? Todo de alimentos. Olha, e tem flores aqui também, olha lá. Tá vendo que legal? Mas por que será que a gente está falando sobre isso, hein? Vamos ver? Olha lá. A nossa atividade de matemática, a atividade complementar 1 de matemática, ela traz esse assunto de alimentação saudável. Por isso que a professora leu lá no começo a história do sanduíche da Maricota, né? E vocês também trabalharam a receita da bruxa, né? Do pastel de forno. E agora a gente viu ali o quadro todo trabalhado com pinturas de alimentos, né? Formando uma pessoa, uma característica humana, né? Porque, olha lá, para começar a conversa, para começo de conversa, vamos falar sobre alimentação saudável. O que é alimentação saudável? O que você sabe sobre isso? O que é comer saudável? Converse em casa com a sua família, com alguém que está aí por perto. Pergunta para eles o que é alimentação saudável. Olha lá, vamos seguir, ó. Para crescer forte e saudável, é preciso comer diariamente alimentos como cereais, que são arroz, milho, tubérculos, como a batata, tá? Que ela fica lá embaixo da terra, ela cresce embaixo da terra, né? Há raízes como a mandioca, carnes e peixes, pães e massas, distribuindo esses alimentos nas refeições e lanches ao longo do dia. Além de comer verduras e legumes nas duas principais refeições do dia, que são o almoço e o jantar. As frutas como sobremesa e lanches saudáveis, e deve-se evitar comer muito doce e muito refrigerante. Vamos entender por quê? Olha lá. Então, eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é chamado de pirâmide alimentar, tá? Alguém já viu em algum lugar essa pirâmide? É uma pirâmide interessante, ela serve de base para a gente saber o que a gente pode comer, o que é necessário para o nosso corpo, né? E o que a gente tem que evitar, ou seja, comer menos, tá? Então vamos analisar aqui, olha. Nós temos aqui a base da nossa pirâmide, tá? Então ela é grandona, tá vendo aqui? Olha como ela é grandona aqui a base. Lá em cima, na pontinha da nossa pirâmide, nós temos aqui uma parte também com alimentos, mas é uma parte pequena. Então, vamos entender o que é isso. Olha, aqui a gente tem o número 1, tá vendo? O que é o número 1? É aquilo que a gente tem que consumir bastante, que faz muito bem para o nosso organismo, que ajuda a gente a crescer saudável, ajuda a gente a ficar mais forte, o nosso corpo ficar mais resistente a doenças, tá? Então, o que é esse número 1 aqui? Olha, são os cereais, né? Como a gente já falou, o arroz, por exemplo, né? Pães, os tubérculos, como a gente falou, né, ali atrás, que são como as batatas, né? E as raízes, como a mandioca. Então, tá vendo aqui? A gente tem pão, a gente tem farinha, a gente tem a mandioca, a batata, nós temos o arroz, nós temos o macarrão, tá? Tudo isso faz parte aqui desse primeiro degrauzinho da nossa pirâmide, da nossa base da nossa pirâmide, tá? Isso quer dizer que são alimentos que a gente pode consumir sem problemas, tá? Lógico que tudo que é demais não faz bem, né? Então a gente tem que distribuir esses alimentos numa quantidade que a gente precisa, né? Distribuir nas refeições que a gente pode comer, não é para comer
exageradamente, é para comer o que o seu corpo precisa, né? Depois nós temos aqui, ó, o número 2, tá vendo aqui? Essa parte mais amarelinha, que é o quê? São verduras, legumes e frutas. Nós precisamos muito desses alimentos, muito, muito, muito. Eles são excelentes também para que o nosso organismo fique forte, que a gente não pegue doenças, né? Gripes, resfriados. Então, esses alimentos, eles fazem com que a gente fique mais saudável. Tudo, gente, que vem da natureza, tudo que vem pronto da natureza é muito mais saudável, né? Então, as frutas, os legumes, as raízes, tudo que a gente pode consumir, que a natureza oferece prontinha para gente, é perfeito. A gente pode comer, tá? De novo, a gente tem que comer a quantidade que o nosso organismo precisa. Então, não pode comer demais, passar mal. É aquilo que o organismo precisa. Então, quando que eu vou comer, por exemplo, as frutas? As frutas eu posso comer após o almoço, ou eu posso comer no lanche da tarde, uma fruta para me alimentar, né? Para não ficar com fome até a hora do jantar, tá? Os legumes, as verduras, eu vou comer nas refeições, né? No almoço e no jantar, né? O arroz, o pão eu posso comer no café da manhã, ou eu posso comer no lanche da tarde. Então, são alimentos que a gente vai colocando durante o nosso dia, de uma forma saudável, né? De uma forma que a gente não coma demais, que a gente não passe mal comendo muita coisa, e tudo isso vai ser saudável para gente, tá? Depois nós temos aqui, olha, o terceiro degrau. O que é aqui o terceiro degrau? Olha, nós temos os leites e os derivados. O que são os derivados? Os iogurtes, os queijos, tá? Temos as carnes, os ovos e os feijões. São as proteínas, né? As proteínas que o nosso corpo precisa para a gente ficar mais forte, tá? Então, são alimentos necessários. É muito importante a gente tomar o leite, é muito importante nós comermos a carne. Tem pessoas que elas não comem carne, né? Então, elas precisam comer outros alimentos que também tenham proteína para substituir a carne, tá? Mas a carne, a proteína precisa existir, tá bom? Então, temos as carnes, os ovos, que são alimentos completos, tem quase todas as vitaminas que o nosso corpo precisa no ovo, tá? É muito importante comer o ovo. E os feijões, tá? Então, esses também são alimentos essenciais. Peixe, olha o peixe aqui, tá vendo? O frango, a carne, o ovo, tá vendo? Todos os alimentos essenciais para que a gente possa crescer saudável, para que o nosso corpo esteja forte, tá? E aqui em cima, por último, nós temos os alimentos que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Que são os óleos, as gorduras, o açúcar e o doce. Então, são alimentos muito gostosos, né? Quem não gosta de um doce? Quem não gosta de uma coisinha mais frita, né? Um salgado frito? Todo mundo gosta. Mas esse tipo de alimento, se a gente consumir demais, pode fazer mal para o nosso organismo, para o nosso corpo, tá? Então, é um tipo de alimento que a gente tem que comer de vez em quando. Então, esses alimentos que estão aqui, ó, no número 4, no topo da pirâmide, são alimentos que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Na hora de consumir, ok? Então, vamos continuar. Olha lá. Aí nós temos aqui a atividade número 1 na folha do bloquinho aí, atividade complementar. Lembrando que aí no início da folha, né, no topo da folha, tem o cabeçalho que vocês têm que preencher. Lembra? Nome da escola, o nome completo de vocês, a turma que vocês pertencem, né? Se é primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D.
e o nome da sua professora. Não se esqueçam de preencher, é muito importante o preenchimento desse cabeçalho, ok? Então, olha lá. Número 1. Observe no quadro abaixo as imagens de alguns alimentos conhecidos. Então, nós temos um pão, o frango, o refrigerante, a salada, batata frita, o leite, a cenoura, a bala, sanduíche, a carne, bolo, chocolate, queijo, maçã e arroz, feijão e bife, né? Um prato de almoço, por exemplo. E aí, qual é a atividade que você vai fazer agora? Você vai circular aqui nesse quadro, tá? Os alimentos que você e a sua família compreende que são saudáveis, tá bom? Que fazem bem para a nossa saúde. Então, eu vou conversar com a minha mamãe, com o meu papai, e eu vou ver quais são os alimentos que fazem parte, que estão aqui e que são saudáveis para mim. O pão é saudável? Ah, professor, o pão é saudável. Então, eu vou circular o pão. E aí, tá vendo que tem umas linhas aqui embaixo? Eu vou escrever o nome do alimento que eu circulei. Então, se eu circulei o pão, eu vou escrever pão aqui na linha. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa atividade de hoje, a nossa primeira atividade da 11ª quinzena. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês amanhã na próxima aula, ok? Obrigada por assistirem. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho para a gente poder para vocês poderem receber todas as notificações, todas as vezes que a gente lançar uma aula nova, tá bom? Obrigado e até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau, gente.